Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre o conjunto dos números reais. Mas antes, deixa eu contar para vocês a história dos números. Inicialmente não existiam algarismos e para isso associávamos, por exemplo, pedrinhas a uma quantidade de objetos. Então, por exemplo, se eu quisesse contar uma determinada quantidade de animais, eu poderia associar uma pedrinha a um animal, duas pedrinhas a dois animais, três pedrinhas a três animais, quatro pedrinhas a quatro animais. Mas imagine que eu tivesse... Vai fazer barulho. Muitos animais. Bom, daria trabalho, você concorda? E para isso surgiram os números naturais. Isso mesmo, os números naturais nada mais são do que os números que servem para contagem. Olha o slide. Vamos contar a quantidade de canetas. Na tela temos uma caneta, duas canetas, três canetas, quatro canetas, cinco canetas, seis canetas, sete canetas, oito canetas. Bom, três pontinhos, reticências. O que significa esses três pontinhos? Significa que o conjunto dos números naturais ele é um conjunto com infinitos termos. Ou seja, não conseguimos determinar qual é o maior número natural. Vamos lembrar também que podemos colocar esses números em uma reta numérica. Isso mesmo, na reta numérica dos números naturais, começamos do número 1. Pulamos uma unidade e vamos para o número 2. Pulamos mais uma unidade e vamos para o número 3. E assim por diante. Número 4, número 5. Bom, já sabemos que os números naturais são infinitos. Então, podemos, ao invés de colocar três pontinhos, vamos colocar uma setinha, dizendo que os números naturais crescem e, nesse caso, estão crescendo para a direita. Mas será que esses números são suficientes para o nosso cotidiano? Se você respondeu que não, acertou. E é por isso que estudamos números inteiros. Com os números inteiros, nós acrescentamos o número 0 e os números negativos, que estão à esquerda do zero. Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Agora que estamos trabalhando com os números inteiros, esse conjunto numérico não tem nem início e nem fim. E veja que ele continua crescendo para a direita, por isso que a seta está nessa posição. Ah, importante também, o zero agora ele tem um significado bem interessante. Ele é o que chamamos de origem. Isso porque é a partir dele que a reta numérica é dividida em duas partes. A parte positiva, mas espera, cadê o sinal de mais? Não tem problema. Os números positivos, nós podemos identificá-los com o sinal de mais ou apenas sem o sinal. E também a parte negativa. Vamos ver algumas situações em que utilizamos os números inteiros. Olha no slide. Temperatura. Observe que em uma imagem temos uma temperatura bem baixa, menos 10 graus Celsius, e na outra temos uma temperatura bem alta, 42 graus Celsius. Na primeira, podemos ler 10 graus negativos ou 10 graus abaixo de zero, ou ainda menos 10 graus Celsius. Na segunda, lemos 42 graus positivos ou 42 graus acima de zero, ou ainda mais 42 graus Celsius. Um outro exemplo é quando trabalhamos com o nível do mar, que é a nossa origem, o zero, e trabalhamos com a altitude sendo sentido positivo e a profundidade sendo sentido negativo. Por exemplo, a gaivota na imagem está a uma determinada altitude em relação ao nível do mar. Já o tubarão está a uma determinada profundidade em relação ao nível do mar.
Um terceiro exemplo é quando trabalhamos com um saldo bancário. Um saldo positivo indica que possuímos dinheiro em conta. E um saldo negativo indica que estamos devendo dinheiro ao banco. Mas será que os números inteiros também são suficientes para representar todas as situações que precisamos? Não. E é para isso que existem as frações. Imagine uma pizza inteira. Vamos dividir essa pizza em duas partes. Logo, temos 1/2 em cada uma das partes. E se dividíssemos essa pizza em 4 partes? Teríamos 1/4 em cada uma dessas partes. Isso mesmo, uma fração nada mais é do que uma divisão em partes iguais. Falando em fração, podemos falar sobre os números racionais, que são aqueles que podem ser escritos como fração com números inteiros. Vale lembrar que toda fração é uma divisão. Na prática, os números racionais são os números inteiros, sejam eles positivos, como o 2 e o 53, negativos, como o 25 negativo e o 10 negativo, ou o zero. Além disso, as frações com números inteiros, por exemplo, 1/2 ou o número misto 2/1/2. Também são números racionais os números decimais finitos, como exemplo 0,5 e menos 0,125, ou ainda as dízimas periódicas. Por exemplo, 0,333, 3 pontinhos, menos 2,555, 3 pontinhos, 0,131313, 3 pontinhos. Falando em dízimas, vamos explorar um pouco mais esse assunto. As dízimas periódicas são os números decimais com infinitas casas decimais e, além disso, as últimas casas decimais conhecidas se repetem infinitamente. Vamos ver alguns exemplos. 0,333, 3 pontinhos, menos 2,555, 3 pontinhos, e 0,131313, 3 pontinhos. Isso mesmo, o mesmo exemplo do slide anterior. Você deve estar se perguntando o porquê que temos alguns números destacados na cor vermelha. Isso mesmo, esses algarismos representam o período da dízima periódica, ou seja, é um número que está se repetindo. Até aqui, tudo bem? Já relembramos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Estamos fazendo esse passeio até chegarmos no conjunto dos números reais. Calma, calma, falta pouco. Vamos agora falar do conjunto dos números irracionais. Olha o slide. Observe o número 0,12345, 3 pontinhos. É uma dízima? Sim, pois tem infinitas casas decimais. É periódica? Não, pois não possui período, ou seja, as últimas casas decimais não se repetem. Nesse último exemplo, a dízima era não periódica, ou seja, não conseguíamos prever a próxima casa decimal depois dos 3 pontinhos. Quando isso acontece, temos números irracionais. Vamos relembrar esse conjunto. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos como divisão, fração de números inteiros. Por exemplo, as dízimas não periódicas e as raízes cujos resultados não são números inteiros. Vamos ver alguns exemplos de cada caso. Como dízima não periódica, temos 0,12345, 3 pontinhos, menos 2,3595, 3 pontinhos. E como raízes cujos resultados não são números inteiros, podemos ter raiz de 2, raiz de 5, raiz de 10 e raiz cúbica de 16. Vale lembrar que, se calcularmos o valor de cada uma dessas raízes em uma calculadora,
você encontra como resultado uma dízima não periódica. Por exemplo, a raiz de 2 ela é igual a 1,414213, 3 pontinhos. A raiz de 5 é igual a 2,236067, 3 pontinhos. A raiz de 10 é igual a 3,16227, 3 pontinhos. E a raiz cúbica de 16 é igual a 2,519842, 3 pontinhos. Conforme foi falado anteriormente, todos esses números são dízimas não periódicas. Até aqui, tudo bem? É bem verdade que não tem muita coisa nova, só estamos relembrando alguns conjuntos numéricos que você já estudou em momentos anteriores. E, finalmente, vamos definir o conjunto dos números reais. Vamos para o slide. Primeiro, nós estudamos o conjunto dos números naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros. Isso mesmo, o conjunto dos números naturais ele está contido, ou seja, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Depois dos números inteiros, estudamos o conjunto dos números racionais. Isso mesmo, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros estão contidos, ou seja, estão dentro do conjunto dos números racionais. E, finalmente, estudamos o conjunto dos números irracionais. Observe que no diagrama ele está do lado, ou seja, um número ou ele é racional ou ele é irracional, nunca os dois ao mesmo tempo. E, por fim, podemos definir o conjunto dos números reais, que é a junção do conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. E, antes de encerrarmos a aula, vamos fazer um exercício. Vamos colocar cada um desses valores nos seus respectivos conjuntos. Mas antes, vamos relembrar o que cada letra significa. O menor conjunto temos os números naturais. Logo em seguida, temos os números inteiros. E, em seguida, os números racionais. E separados dos números racionais, temos os números irracionais. E o conjunto todo forma os números reais. Vamos começar com 1/4. E vamos lembrar que toda fração é uma divisão. E essa divisão não tem como resultado um número exato. Por isso, ele não é um número natural. E também não é um número inteiro. E, por definição, é um número racional, já que o conjunto dos números racionais é, justamente, o conjunto dos números que podem ser escritos como fração. Logo, colocamos 1/4 nesse conjunto. 3. Direto. Ele é um número inteiro, mas ele também é um número natural. Então, colocamos no conjunto dos números naturais. -7. Bom, -7 ele não é um número natural, já que os números naturais englobam apenas os positivos. E é um número inteiro. Logo, colocamos nessa posição. 0,235 reticências. É uma dízima, pois tem esses 3 pontinhos. Ela é periódica ou não periódica? Se for periódica, é um número racional. Se não for periódica, é um número irracional. Será que tem alguma lógica nessa sequência? Será que conseguimos prever o próximo número? Não, não é? Logo, é um número irracional. Vamos agora para o número -1,222 reticências. É uma dízima, pois tem esses 3 pontinhos. E ela é periódica. Repara que o número 2 está se repetindo. Logo, é um número racional. Vamos agora para menos raiz de 16. Raiz de 16, você lembra quanto é? Ah, 4? Isso mesmo. Então, isso aqui é igual a -4. E -4 é um número inteiro.
Será que ele é natural? Não, pois os números naturais englobam apenas os positivos. Então, menos raiz de 16 fica no conjunto dos números inteiros. Vamos agora para o raiz de 5. Será que a raiz de 5 tem como resultado um número inteiro? Não, não é mesmo? Logo, é um número irracional. Por fim, vamos para a fração menos 10 sobre 2. Mas você lembra que toda fração é uma divisão, e 10 dividido por 2 é igual a 5. Por isso, é igual a menos 5, que é um número inteiro e não é natural, pois é um número negativo. Então, fica nessa posição. Vimos bastante coisa, não é mesmo? Nós fizemos um passeio pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e, finalmente, definimos o conjunto dos números reais. Foi muito bom estar mais uma vez aqui e até a próxima!